Salve, galera! Thiago Barbieri mais uma vez com vocês, concentrado no assunto. Hoje a gente está inaugurando uma fase nova do nosso quadro, onde a gente sempre vai ter um convidado especial. Luciano Gasparo já é da casa e vamos dar as honras aqui à nossa convidada, Veri Martins. Veri, muito obrigado por participar com a gente e aceitar esse convite para a gente bater um papo sobre um assunto que vai ser bem interessante, né? Obrigada, Thiago, pelo convite de novo, né? Sempre muito legal poder fazer algo em parceria com vocês aí e bater esse papo aí que com certeza vai... É polêmico, quero ver. É polêmico. Antes, boa tarde aí para o Luciano, dá um oi para a galera. Boa tarde aí. Lembrando, gente, que o nosso programa está aqui no YouTube e também vai ao ar no nosso podcast. Se vocês ainda não acompanham a gente nas redes, procuram lá, @Instagram, @Concentrado, e também no podcast, no YouTube, enfim, todas as plataformas possíveis. Veri Martins, da Amigo Fiel Adestramento, lá de Curitiba, uma grande amiga, uma grande profissional. Sigam também as redes da Veri, adestradora Veri Martins, ou Amigo Fiel Adestramento. Tamo junto. E hoje, o nosso concentrado no assunto é sobre um assunto, sendo redundante, né, mas sobre um tema que a Veri levantou a bola para a gente numa postagem dela, né? Então, cão de adestrador tem que. Vamos falar sobre o que os nossos cães, né, têm que ser, ou devem apresentar, ou devem servir de modelo, será? Vamos falar um pouquinho sobre isso, Veri. Então, queria que você começasse o nosso papo falando o que te motivou a fazer essa postagem primeiro. Então, é que, na verdade, assim, há muito tempo, né, eu já passei por algumas situações e conversando com vários colegas e escutando relatos das pessoas que vêm conversar comigo e muitas vezes pedir ajuda, né, com dúvidas sobre o que fazer e tudo mais, eu vejo os profissionais muito preocupados, né, em querer que os seus cães tenham um desempenho acima da média, que eles sejam perfeitos, digamos assim, como um modelo, né, para servir de exemplo para as pessoas. Isso gera uma certa pressão aí sobre as pessoas e eu acho que não de uma forma positiva, né? Claro que a gente sempre vai querer que os nossos cães tenham o melhor comportamento que eles podem ter, tenham as melhores condições que eles puderem ter, né? Mas eu acho que existe uma coisa meio utópica, assim, que traz algum tipo, se não for tomado um devido cuidado, se não for olhado com atenção, eu acho que mais prejudica do que ajuda, sabe? Tanto os cães quanto as pessoas. Sem dúvida, né? E aí vamos começar, então, antes da gente aprofundar a discussão, né? Porque vai gerar muita polêmica mesmo, né? Porque as pessoas tendem a espelhar os profissionais, né? Então, acho que esse é o alerta que a Veri trouxe para a postagem, que a gente falou, vamos abordar mais esse assunto, né? Porque como se o nosso cachorro fosse um cartão de visita, né? Isso. Vira uma coisa, né, comercial e é totalmente fora do nosso propósito, fora da nossa ideia, usar os nossos cães como uma forma de marketing ou de venda, enfim, até porque a gente está falando de seres vivos, né, de animais que têm cada um as suas características, cada um tem as suas peculiaridades, e a gente não criou os nossos cães para serem exímios cães de treinamento, de competições, enfim. Né? A gente começou a vida como tutores não profissionais, né? E assim, se você for parar para analisar, por exemplo, se você pegar pessoas, né, seres humanos, você tem atletas de alta performance e você tem as pessoas comuns, como nós, né, que estão aí e tal. A gente até faz um exercício, faz uma atividade, mas a gente não vai correr uma maratona, a gente não vai ser campeão lá de triatlon, né? Somos pessoas comuns, dentro da média não somos atletas, por exemplo. Então não é porque você tem um cachorro e ele é o cachorro de um treinador que esse cão ele tem que necessariamente ser um atleta, né? E a gente sabe que a vida de um atleta é diferente, o dia a dia de um atleta é diferente do dia a dia de uma pessoa que não é atleta. Perfeito. Né? As restrições,
a própria cobrança de desempenho e tudo mais. No caso do atleta humano, ele escolhe isso, para ele é uma escolha pessoal, né? O cão, ele não tem muita escolha, né? Porque aposto que o cachorro, ele é o cachorro, e tudo bem, não tenho nada contra cães de esporte, tá? Antes que gere mais polêmicas, não tenho nada contra, mas assim, são mundos diferentes. Então, por exemplo, um cão, ele pode ser um exímio atleta lá de agility, de obediência, enfim, e não necessariamente ser um cão bem falado socialmente, que convive bem com outros cães, que consegue frequentar ambientes e seja sociável e se sentir bem, né? São coisas diferentes. Ele pode ter um desempenho gigante lá na pista, por exemplo, assim como eu já vivenciei isso, porque eu já participei de competições e tudo mais por um bom tempo. Então, eu cansei de ver cães que eram exímios atletas, mas que não conseguiam conviver com o cachorro do lado. Entende? Então, assim, são coisas diferentes a se esperar, e aí tudo vai da visão que você tem do que é ter um cachorro, né? E também tudo bem, né? Você, por exemplo, tem muita gente que vê o cão como uma ferramenta de trabalho. Existe, né? Não é a visão que eu compartilho, não é a forma que eu vejo os meus cães, não é a forma que eu gostaria que os meus clientes vissem os cães deles, por exemplo, né? E nem tem relação com o trabalho que eu faço, porque o trabalho que nós fazemos na Amigo Fiel é voltado para um convívio familiar, para uma boa relação, para bem-estar e tudo mais. Mas tudo bem, se a pessoa tem essa visão de que o meu cão é minha ferramenta de trabalho, então ele é basicamente uma ferramenta de trabalho para aquela pessoa, né? Não é o seu pet, não é o seu filho canino, né? A visão que eu tenho dos cães é diferente. Eu não quero que meus cães sejam mera ferramenta de trabalho. Então, eu acho que a gente tem que ter um olhar muito além disso. Eu fico imaginando, e o que me incomoda um pouco nesses estereótipos, assim, é porque imagina só se a gente escutasse a seguinte frase, né? Filho de psicólogo tem que ser perfeito. Como que soa isso? É estranho, não é? Não é? Filho de psicólogo tem que ser perfeito, porque se você é psicólogo, como é que o teu filho não é perfeito? Não é a melhor pessoa do mundo? Só que o filho do psicólogo é um humano e ele vai ter qualidades e defeitos igual qualquer ser humano, assim como o próprio psicólogo tem qualidades e defeitos igual qualquer ser humano. Exato. A gente não pode espelhar, né? Levando esse seu exemplo para qualquer profissão, né? Então, o filho de padeiro já sabe fazer pão, né? O filho de professor já nasce sabendo escrever. E assim, se a gente for olhar um pouquinho mais além, como que são esses cães que chegam para os treinadores? Será que a maioria desses cães são cães porque, por exemplo, o cão que é esportista não é um mero acaso. Muitas vezes esse cão ele é selecionado, ele é escolhido dentro de uma linhagem X para que ele tenha lá sangue XYZ e que vai ter uma tendência maior, ou seja, a genética não é tudo, a gente sabe, mas assim, claro que vai ser o treinamento, vai ser tudo isso que vai também fazer uma grande diferença, mas assim, muitas vezes é um cão selecionado para aquela finalidade e que vai ser treinado desde filhote para aquela finalidade. Quando a gente pega a maior parte dos treinadores que trabalham com relacionamento familiar, né, e voltado para o bem-estar, e que não são profissionais de alto desempenho, de treinamento de competição e tudo mais, os cães que essas pessoas têm, normalmente são cães adotados, são cães resgatados, com histórico de vida muito complicado. E aí, quando a gente tem essas cobranças e essas comparações, eu acho um pouco injusto, tanto com o profissional quanto com o cão. Porque se você imaginar um cão que sofreu maus tratos, por exemplo, eu tenho um cão aqui que ele foi adotado com 7 anos de idade, que ficava amarrado numa corrente. Ele não tem, assim, problemas de comportamento nem nada, mas ele poderia ter. E se fosse o caso desse cão ter desenvolvido uma agressividade por uma reatividade, porque ele nunca foi socializado adequadamente, porque ele sofreu maus tratos, porque alguém maltratava dele lá. É justo cobrar que esse cão tenha o mesmo comportamento de um filhote que foi escolhido e treinado desde pequeno para desempenhar uma determinada função? Eu não acho. E muitas vezes esses treinadores, eles fazem tudo por esses cães, trabalham intensamente para melhorar o comportamento desses cães, mas esse cão nunca vai ser, e isso é básico, a gente sabe, porque a gente trabalha com comportamento, né? Esse cão, ele nunca vai ser o cão atleta lá, que vai desempenhar o melhor, né? Que vai ser o cartão de visitas perfeito, porque ele vai ter suas dificuldades sociais, provavelmente, pelo resto da vida, em algum nível, né?
E aí, muitas vezes, esse profissional trabalhou esse cão, né, se dedicou o máximo que ele pôde, e ele vai se comparar com esse estereótipo perfeito, sendo que, às vezes, ele caminhou um longo caminho, ele conseguiu uma grande evolução com o cachorro dele, mas só que ele vai ficar se sentindo mal, e o cão dele, e muitas vezes, olhando de uma forma que não é legal para o seu cachorro, porque ele tá com esse estereótipo de cachorro perfeito, né, da propaganda de margarina e tal. E aí, por outro lado, tudo bem, então você vai, como treinador, descartar esse cão e aí pegar um outro cão de filhote? Ou seja, esse cão é um produto? Esse aqui veio com defeito, então eu pego outro e eu começo a treinar do zero porque eu quero um cartão de visitas? Eu não acho que para mim esse raciocínio não encaixa, entende? E acontece, hein? E acontece bastante nesse nível esportivo. Acontece. Não deu certo, não tá muito bom, troca. Então. Só que são vidas, né? Vamos colocar o Lu na conversa, né, Lu? Até porque o Luciano resgatou há pouco tempo uma filhote, que começou a quarentena. Então, imagino que você também deve ouvir bastante dos seus alunos. Mas e aí, você tem cachorro? Né? Eu vi hoje. Aquela pergunta que já vem meio com um peso pra gente, né? Assim, eu quero saber o que você faz com o seu cachorro antes de fazer com o meu. Fala um pouquinho aí, Lu. Aqueles eu faço bagunça com os meus. Não, mas é verdade, eu tô nem brincando. Começo da pandemia, passando de carro, achei uma cachorrinha atropelada na rua. Perninha quebrada, minha esposa é veterinária, a gente já pegou, levou pra casa, fez cirurgia, pôs pino, e putz, você acha que eu vou ficar cobrando alguma coisa dela? Eu quero que ela fique bem, que fique feliz, e isso aí te importa. E se ela quiser fazer bagunça, eu faço junto, e vamos que vamos. Não tem regra, né? Isso é muito chato. Todo mundo quer que tem que ser isso, A ou B, tem que ser desse jeito. Não tem regra. Tem que ser o cachorro, viver como cachorro, do jeito que ele nasceu para ser, aí ele vai ser feliz e vai dar tudo certo. Claro, tem regras de convivência ali, né? Educação, né? Educação sanitária, não vai destruir a casa, essas coisas, mas não precisa, se não quiser treinar comando nenhum, não precisa, não tem essa exigência. Até porque eu tenho aquele pensamento, eu sou meio chato. Assim, se a pessoa passa treinando muito tempo com o cachorro dele, é porque tá difícil de trabalhar, né? Não tem muito tempo, né? E tem isso, cartão de visita é o seu trabalho bem feito, né? É outro tipo de preocupação. Quem está preocupado em ter um cachorro perfeito, talvez não tenha bons resultados no trabalho dele, não sei, né? Eu começo a pensar um monte de coisas diferentes. Porque se ele tem que ter o dele, tem que demonstrar tudo no dele, talvez ele não tenha bons resultados do trabalho que ele oferece, não sei. Eu acho besteira, preocupação boba. Meus cachorros são bagunceiros mesmo. E eu acho legal. Eu faço com os meus clientes, mas os meus eu dou uma liberdade muito grande, assim. Às vezes é até demais. Eu acho que a gente tem enquanto profissional, né, que cuida do comportamento, que está dentro da casa das pessoas, orientando, enfim, nossa obrigação quando a gente tem um animal é oferecer a melhor qualidade de vida possível para esse animal. Independente de ter treino, de ter um comando assim, assado, ser um nível de desempenho super absurdo, né? Acho que essa não é a nossa preocupação. A nossa preocupação, sim, é oferecer uma qualidade de vida, um bem-estar para aquele cachorro, né? Igual, né, a Veri falou, resgatou um cachorro de 7 anos. O que ele passou para trás, ele passou e já sofreu, e agora, dali para frente, a qualidade de vida dele melhorou muito. O Lu resgatou, né, a Frida. O meu cachorro Mouse Beer, que nem mora comigo agora, né, depois que eu casei, ele ficou com a minha mãe. Então as pessoas, mas seu cachorro não mora com você? Não mora, porque eu passo muito mais tempo na casa dos outros, né, ajudando as famílias a conviverem com seus cães, e seria muito difícil para ele ficar sozinho na minha casa. Então ele tem uma qualidade de vida muito boa, ele mora com a minha mãe, sempre que possível eu estou junto, né, agora na pandemia bem menos, né, claro, mas o importante é a gente oferecer uma qualidade de vida. Isso sim, eu acho que é uma obrigação nossa, porque a gente tem o conhecimento e a gente tem a responsabilidade enquanto profissional. Agora,
de forma alguma vou sair por aí pedindo truques para o meu cachorro para vender o meu trabalho, né? Então, e o que eu acho, assim, que um pouco do que até o Luciano falou ali, né, é que, assim, o que é o cartão de visitas do profissional? É o resultado que ele gera para quem contrata ele, né? Sim. Então, por exemplo, o que vai dizer o valor do profissional e trazer realmente recomendações, indicações do seu trabalho e vai fazer o seu nome profissional? É o resultado que você gera para as pessoas que você atende e que estão pagando pelo seu serviço. Então, assim, no nosso caso, é a capacidade de treinar pessoas, porque a gente tem que trabalhar com pessoas antes de trabalhar com cão, porque o conhecimento de trabalhar com cachorro a gente tem. Só que se a gente não convence as pessoas a fazerem o que precisa ser feito, nada vai mudar, né? Porque esse cão vive num contexto familiar, enfim, com outras pessoas. Então, assim, o que adianta, de repente, eu ter o meu cachorro fazendo 1 milhão de coisas? E, por exemplo, os meus cães fazem truques, eles fazem várias coisas, porque eu quis ensinar para ele, eu gostava de me divertir com eles fazendo isso. Eu gosto de ensinar truques, mas eu não acho que isso é uma obrigação, entende? E também eu não fico indo a lugares para me exibir com os meus cães, né? Eu faço porque eu faço para nós, né? E o que acontece? O que adianta, por exemplo, os meus cães fazerem um monte de coisas e quando eu chego na casa da pessoa para ensinar ou trabalhar um problema de comportamento ou ensinar para a pessoa o que ela deve fazer na rotina com o cão dela, eu não ter a didática para passar isso, eu não conseguir convencer as pessoas, ter argumentação, porque a gente sabe que o nosso trabalho é muito de lidar com o psicológico das pessoas também, que existe uma relação emocional aí muito forte com os cães, né? E que nem sempre é fácil, né? Então, o que adianta? Que resultado eu consigo gerar para essas pessoas, mesmo o meu cachorro sendo perfeito, entre aspas, né? Claro que, assim, a gente não pode também usar isso como desculpa de, então, tipo, beleza, a gente pode ter o nosso cachorro de qualquer jeito, então qualquer coisa serve, então beleza, né? Eu acho assim, eu não posso, e eu acho que seria hipocrisia da minha parte, eu chegar para o meu cliente e dizer para ele, olha, você precisa enriquecer o ambiente do seu cão. Você não pode deixar ele sozinho em casa X tempo. Ele precisa de sair e interagir com outros cães, ou sei lá, ele precisa ter algum tipo de interação social. E eu não oferecer isso para os meus cães. Aí seria hipocrisia, né? Ou seja, eu falar uma coisa que eu não pratico dentro da minha casa. Ou então, por exemplo, eu punir os meus cachorros e dizer para a pessoa não fazer isso na casa dela, né? Mas aí sim, a gente tem que fazer com que os nossos cães, é bem o que você falou, tenham bem-estar, tenham qualidade de vida, né? Por exemplo, a Nikkei veio também adotada com 1 ano e meio, ficava fechada em 1 metro quadrado, né, na sujeira, dia e noite, desde que nasceu sem pelo lá, é uma Border Collie. Como que era o comportamento desse cão quando veio para mim? Sofrido, no mínimo, né? Então, assim, claro que eu vou fazer o máximo que eu pude, né, e venho fazendo por ela desde que ela chegou aqui, para que ela tenha um comportamento mais saudável, melhor para ela e melhor para todo mundo. Mas isso não tem nada a ver com o cachorro ser perfeito. Eu não tenho a menor pretensão de que alguém olhe para eles e diga, olha só, os cachorros da Veere são os cartões de visita, né? Que não é por aí. Até porque eles são perfeitos do jeito deles, né? Cada um é perfeito, né? A gente tem que parar também um pouco desse peso de cobrança de modelos ideais e utópicos, né? De comportamento, quando a gente está falando de seres vivos, né? Que estão sujeitos a diversas variações de humores, de influência de ambiente, de questões genéticas, enfim. Sim. Não dá para a gente ser assim. Agora, aproveitando, né, o papo e já trazendo os bastidores, né? Quando a gente estava conversando previamente aqui, Veri, antes de você entrar, o Luciano estava um pouco preocupado porque a dupla dele podia a qualquer momento sair gritando aí, pulando. Eu falei, deixa rolar, porque né, seria o mais normal possível. Né? Porque então, aqui a brincadeira é intensa aqui. Mas o calor está tão grande que está tudo capotado em volta. Eu tenho 2 cachorros e 4 gatos, né? Tem gatos também. Tá espalhado, assim, tem bicho para todo lado jogado no chão, assim, muito calor, né? Então, mas quando ele pega fogo, aí é grande. Paulo, vamos então não atrapalhar. Vamos falar um pouquinho disso, né? Como que é a rotina que você minimamente cria de bem-estar para os seus cachorros e para os seus gatos? E depois a Veri também fala um pouquinho o que ela faz para deixar a vida melhor dos cães dela.
Cara, eu tento fazer uma caminhada com eles, sempre que possível, em horários que eu vejo que tá legal, por causa que tá muito calor, e tem feito calor cada vez mais cedo. A Frida tem dificuldade para se movimentar, porque ela não recuperou, ela não consegue dobrar o joelho, então eu tenho que ter o cuidado de proteger o pezinho dela, porque machuca, ela vai arrastando o pezinho, então tem esse cuidado a mais, mas ela gosta muito, inclusive ela está aprendendo a andar bonitinha, porque ela puxa bastante ainda, e ela é forte, e eu não tenho cobrado muito, né, sabe, né, treinar muito com ela, tenho deixado ela à vontade de se divertir no passeio bem assim, porque é novidade para ela, então estou deixando ela curtir bastante enriquecimento ambiental. Por enquanto, minha esposa está ficando em casa direto com eles, então ela fica com eles o tempo todo. E não tenho treinado muita coisa ainda, só fiz educação sanitária com ela, porque chegou aquela Wheezy e ela ficou com medo no início, aí tive que treinar para ela perder o medo, agora ela está usando bonitinho. E eles brincam muito entre eles. Assim, no começo, ela reagiu mal com o Max. Eu tenho um bulldog francês, o Max. E bulldog francês, a interação deles é meio exagerada, né? Tudo. E ela ficou meio brava, E aí eu tive que fazer a aproximação com calma. Hoje em dia eles ficam grudados o tempo todo. E a brincadeira, quando pega, é para valer. Então tem funcionado bem. Ele sabe fazer truque. Claro que eu treinei, né? Eu fico brincando, mas eu treino alguma coisinha com eles, mas não é com uma frequência que eu até gostaria, porque eu tô o dia inteiro na rua, tô treinando cachorro e acabo não tendo tanto tempo. Mas assim, eu tento montar uma rotina suficiente para eles ficarem bem, sabe? E sempre que eu posso, deixo eles curtirem do jeito que eles estão afim. Eu não fico podando muito, não. Deixa se divertir e fazer as coisas, e eles curtem bastante. E os seus, Veri, como você consegue aí administrar a rotina do dia a dia, de aulas, de trabalho e ainda manter a qualidade de vida da sua turma? Então, eu hoje aqui moro temporariamente, por enquanto, né, na casa da minha família aqui, então eles nunca ficam sozinhos, né? Porque tem meu pai aqui e tal, gosto de brincar com eles também. Mas em breve eu vou me mudar para um lugar, justamente pensando no lugar para onde eu vou me mudar por conta deles, né? E assim, hoje, com a minha rotina, é um pouco. Eu consigo fazer mais algumas coisas porque eu não dou tanta aula mais, né? Como eu dava antes. Então, eu tenho pelo menos aí 2 dias da semana que eu trabalho de escritório. Então, entre um momento e outro do dia, eu separo aí uns intervalos, eu fico com eles, eu brinco um pouco com eles e tal, faço as minhas pausas, que aí é bom para mim também. É um momento relaxamento, né, do dia. Precisamos, né? Passeio, né? Procuro sair com eles, assim, sempre que possível. Aqui em Curitiba agora tem ajudado, tá fazendo uns dias bonitos, né? Procuro levar eles caminhar, farejar um pouco. Às vezes saio com eles separados, então vai um por vez no passeio, né? Mas nem sempre dá, e daí às vezes eu vou de duplinha e fazer os passeios. Quando eu consigo dar uma escapadinha e levar eles para praia também, mas isso é mais difícil, né? E rotina, né? Eu consigo colocar brinquedos brinquedo recheado em algum momento do dia. Às vezes eu substituo uma refeição por um brinquedinho que eles gostam, ou algo de roer, né? Para eles terem alguma coisinha para fazer, até porque eu tenho 2 border aqui, eles precisam de atividade mental em algum momento do dia, porque senão fica complicado, né? Mas é legal, né? É importante a gente relatar isso e mostrar para as pessoas, né, que a gente também tem as dificuldades com os nossos cães, né? A gente também tem dificuldade de adaptar a rotina de trabalho, né? E mostrar a vida real, né? Porque acho que é isso que passa também credibilidade no nosso serviço, né? Eu não quero passar um mundo, né, de ilusões para as pessoas. Eu sei que, por exemplo, alguma coisa de treinamento eles têm, claro que tem, né? É importante que a gente tenha educação. O que eu acho que não é saudável é essa coisa exagerada, sabe? De se tornar uma obsessão mesmo. Por exemplo, eu, por algum tempo, quando eu competi agility, logo que eu peguei o Eros era para ser meu cão modelo. Quando eu peguei ele, era para ser meu cão modelo, porque era a mentalidade lá atrás, né?
E eu pensava assim, não, eu tenho que ter um cão modelo, porque todo mundo falava disso, do treinamento tradicional vem muito isso, que se você não faz um esporte com cão, você não sabe treinar, e a gente sabe que são áreas completamente diferentes. E aí o que acontecia? A cobrança era tão grande que tinha dias que eu chegava, eu voltava do Agility, imagina, hoje olhando com a experiência que eu tenho, né, 9 anos para frente, né, que isso foi 9 anos atrás, eu chegava chorando, eu voltava chorando, achando que eu era uma porcaria de uma profissional, que eu nunca ia conseguir treinar nada, que o meu cachorro... E isso gerava uma necessidade, às vezes, até de fazer coisas que eu não gostava de fazer com o meu cachorro, mas que eu achava que eram necessárias para conquistar um objetivo, porque se eu não conseguisse aquilo, ninguém nunca ia respeitar o meu trabalho. Olha que bobagem, né? E assim, não é legal você ter uma relação com o cachorro assim. Então, por exemplo, treino, eu tô aqui fazendo live com vocês, tá todo mundo quietinho aqui, a gente tá conversando. E o que acontece com os meus cães? Eles estão ocupados e por conta do treino de caixa, eles dormem na caixinha deles enquanto eu posso fazer alguma coisa, eles ficam quietinhos. Então, existe um treinamento, mas é uma coisa pro convívio, para você conseguir viver bem com o cachorro. Claro, né? claro. Eu, no meu caso, tive muito pouco treino com o Mouse Beer, né? Quando eu peguei ele tem 17 anos, quando a gente pegou ele, eu não sequer tinha pretensão, quer dizer, eu já imaginava, mas estava longe ainda de trabalhar com animais, né? E depois, quando eu fui aprendendo, lógico, consegui o básico, eu consegui ensinar para ele ao longo dos anos, sem ter conhecimento profissional, mas eu tive com ele uma dificuldade muito grande, porque ele teve alguns problemas físicos, né? Então, só nessa pandemia, ele teve 2 AVCs. Então, ele ficou com o pescoço paralisado, enfim. E ele passou uma temporada aqui em casa comigo, mais de um mês, o ano passado, quando minha mãe foi acompanhar o nascimento da minha sobrinha, né, fora do país. E aí, nossa, eu fui, coloquei enriquecimento ambiental, eu saía para passear com ele, enfim. E eu percebia que ele, assim, respondia muito bem, ele era muito motivado, sempre foi muito motivado, adora brincar, adora fazer o mínimo de alguns truquezinhos que ele sabe fazer, que eu ensinei também, enfim. Mas eu tinha que respeitar os limites dele, né? Ele já, na época, ele ainda não tinha sofrido AVC, mas ele já tinha limitações físicas. Então, um passeio com ele, sair do prédio e andar 2 quarteirões. E acabou, porque ele gruda as patas no chão ali, porque ele não aguenta mais andar. E aí eu tenho que carregar no colo. Então, assim, eu tenho que entender o cachorro. Eu tenho que ter esse respeito por ele. Eu não vou querer pegar e falar, beleza, agora que ele está comigo aqui, eu vou vou levar para o parque e ficar 15 horas treinando com ele. Ele não aguenta, né? E às vezes até os vizinhos aqui do prédio já sabiam, mas no começo eles ficavam olhando e falavam assim, nossa, o cara sai para passear com o cachorro e volta sempre com ele no colo, porque chegava um momento que ele não aguentava mais, né? Então, você tem que saber dosar isso para oferecer uma qualidade de vida para ele. Então, acho que o intuito desse nosso papo aqui é justamente esse, mostrar a vida real, mostrar que não tem estereótipo, não tem cachorro perfeito, né? E não tem essa de o cachorro do adestrador tem que saber fazer 500 truques, tem que saber 20 nomes de brinquedo, tem que saber... Não, o cachorro tem que ser cachorro e ter uma boa qualidade de vida, né? Acho que a resposta, né, acho que completando a frase seria essa, né? O cão de adestrador tem que ser cachorro e ter uma boa qualidade de vida. Qualidade de vida, com certeza. E tudo que você falou aí é o que a gente recomenda para os clientes fazerem, né? Então a gente tem que praticar isso com os nossos cães. Certo. E tem aquela questão também, o adestrador pode não ter cachorro, não tem problema nenhum. Então. Porque isso é um pecado, né? A pessoa, sei lá, todo mundo olha e fala, como assim? Não tem cachorro? Como ele vai ensinar? Né? Ele é obrigado, tudo bem. Se ele quiser ter gato, se ele quiser ter, sei lá, um peixe, tá tudo certo. Se não quiser ter nada, tá tudo certo. Não faz diferença no trabalho dele. Isso é bobagem. Imagina um treinador que fica aí fora de casa, sei lá, 12, 13 horas por dia, né? Sabendo que um cão não tem condições de ficar todo esse tempo sozinho.
o fato de escolher não ter um cão, inclusive, é uma decisão bem consciente. Exatamente. Né? É mais responsável, né? É o melhor para o tipo de vida que ele tem, né? Exatamente. Bom, vamos para a gente fechar aqui o nosso papo, nosso concentrado no assunto especial, com a nossa super convidada. Veri, além da frase aqui que a gente já completou, né, de dar qualidade de vida, o cão de adestrador tem que ter qualidade de vida e tem que ser cachorro, mas o que mais que você acrescentaria nessa frase? Tem que ter bem-estar, né? É bom, qualidade de vida, bem-estar. Tem que ter um relacionamento legal. Se você trabalha com adestramento positivo, tem que praticar isso com o seu cão e com as pessoas à sua volta, né? Porque a gente sabe que isso vai muito além do cachorro, isso serve... É uma filosofia de vida, né? Então, eu acho que é por aí, né? Isso aí. Lu, sua mensagem final aí. Seus cachorros têm que... Tem que ser cachorros. E ser feliz, é isso. Não precisa de muita coisa, não. Na verdade, suprindo as necessidades da espécie e deixar ele expressar o que seria o comportamento natural deles. Quando a gente consegue adaptar para a nossa vida um pouco disso, tá tudo certo. E aí a regra individual de cada um. Tem gente que se importa com se o cachorro pula, tem gente que não se importa. E aí não tem regra assim, fechada, tem que ser de tal forma. É isso aí. Gente, eu vou encerrar aqui, porque agora eu tenho que treinar o mouse beer mais 3 horas. Brincadeira. Mas... Ó, o cachorrinho ali atrás tá no Fica Eterno ali. Esse tá bem treinado. Esse daí tá no Fica Eterno. Tem dois, atrás da Veri e atrás do... Aquele ali ainda tá segurando uma plaquinha na boca, hein? Caramba, isso que é treino. Veri, muito obrigado pelo papo, foi ótimo. E vamos trocar mais ideias aqui. Eu acho que essas parcerias que a gente tem feito de criação de conteúdo, de troca de ideias aqui, só enriquece para a gente, né, como pessoas, como profissionais e para os nossos alunos, para as pessoas que nos acompanham, que seguem nossos trabalhos. Então, muito obrigado mais uma vez. Tudo de bom aí para você, para os seus cães todos, e que o novo espaço que você vai morar traga muita alegria para vocês. Obrigada. E obrigada por abrir a oportunidade de eu estar aqui conversando com vocês de novo. Muito bom. Foi ótimo. Lu, grande abraço, meu velho. Falou, até mais. Valeu, Veri. Gente. Boa.